Alô você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao YouTube do DD. A gente começa agora mais uma aula de Direito Penal no nosso projeto Alvo Certo aqui no canal. Não esquece, antes de mais nada, de deixar os teus comentários aqui e dizer o que é que você tem achado das últimas aulas, o que é que você espera das próximas. E claro, a sessão está aberta para você tirar quaisquer dúvidas que precisar. Deixa o teu like, deixa o teu comentário, compartilha o vídeo com quem você acha que poderá gostar dele e se inscreve no canal para receber as próximas notificações. Se você não me conhece, eu sou o Rodrigo Barcelos, primeiro colocado do meu concurso para delegado de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, do doutorando, mestre, professor de várias disciplinas. Segue a gente... Segue a gente lá no @dedicação delta, no Instagram e no @prof. Rodrigo Barcelos com 2 L's, onde nós poderemos nos encontrar para tirar dúvidas e conversar com quaisquer temas. Aqui nós discutimos direito penal, criminologia e outras disciplinas relevantes para carreiras policiais. Nossos últimos encontros foram mais ou menos na ideia de um mini curso sobre sistemas de teoria do delito, ou modelos de teoria do delito, em que nós nos propusemos a conhecer um pouco mais aprofundadamente o sistema clássico, o sistema neoclássico ou neocantiano e o sistema finalista. Temos aí já algumas partes deste nosso mini curso. Não é um mini curso, mas eu digo assim porque vimos aqui numa sequência, né? Terminamos o sistema clássico, vamos agora para o sistema neocantiano ou neoclássico, que é o segundo momento dentro dessa longa história aí de 200 e poucos anos de teoria do delito. Isso aqui cai em prova pra caramba, é um tema difícil, ele dá seguimento a aulas que a gente já viu aí para trás de sistema clássico de teoria do delito, e a gente prossegue nisso agora. Perceba você, se lá no sistema clássico nós nos deparamos com autores como Franz von Liszt, como Ernst von Behring, como Gustav Radbruch, como Jhering e outros, aqui em direito penal nós teremos outra gente que aparece nas provas. Agora, eu quero te dar um específico conselho antes da gente entrar efetivamente nesse tema. Muito cuidado com a seguinte situação. O sistema clássico de delito é aquele que nos dá, especificamente para as provas de delegado, a mais sistemática, corretinha, no sentido de certinha, de bem encaixada, no sentido de unânime, aglutinação de pensadores de categorias dogmáticas. O que eu quero dizer com isso? Que os autores que são tradicionalmente atrelados ao sistema clássico são poucos. E quando eles aparecem nas provas para delegado de polícia, eles são sempre os mesmos. Liszt, Behring, Jhering muito raramente, Radbruch muito raramente. No geral, Liszt e Behring. E dentro dessa gama de conhecimentos, de ambos, Liszt e Behring, nós conseguimos perceber uma muito tranquila linha de raciocínio que é sempre recondutível ao sistema clássico. A ação causal naturalista, a fase da total independência, a culpabilidade como mero vínculo psíquico e, portanto, teoria psicológica pura da culpabilidade é que rege essa categoria do delito entre o autor e o seu fato, dentre mais. Agora, no sistema neoclássico, a coisa começa a ficar um pouco mais complicada por vários motivos. Eu te elenco alguns deles. Primeiro, a gente está falando aqui de autores que começam a ganhar notoriedade intelectual já no século XX. E a gente tem aqui, portanto, um embate teórico, político, filosófico, sociológico muito poderoso entre o final do século XIX e o início do século XX. Se Liszt e Behring ficaram muito famosos como, digamos assim, os únicos autores atrelados ao sistema clássico nas provas, o sistema neocantiano, com essa efervescência de debates intelectuais que especificamente a Alemanha testemunhava em todos os campos do conhecimento, fornecerá para nós muitos e muitos nomes, muitos e muitos autores, e além disso, de vertentes e de matrizes, às vezes contraditórias. Isso em provas de concurso para delegado vira uma complexidade do cacete. E por que vira uma complexidade? Porque as bancas geralmente costumam fazer uma coisa meio reducionista disso aqui. Quer dizer, tal teoria é de Metzger, tal teoria é de Mayer, tal teoria é de Zudona, tal teoria é de Hegler, tal teoria é de fulano de tal. Olha, isso aqui é muito difícil. De modo que nós estamos prestes a nos deparar aqui com vários conceitos de conduta, com vários conceitos de culpabilidade, com várias ideias sobre ilicitude que são atreladas a uns e outros autores, mas que foram discutidas, pro sim e pro não, por todos eles. Então é preciso tomar muito cuidado nas provas para delegado de polícia com os nomes que aparecem vinculados ao sistema neoclássico ou neocantiano de delito,
a partir da seguinte ideia: viu estes nomes aqui? Procura reconhecê-los, procura memorizá-los, para que você consiga contextualizá-los e vinculá-los ao sistema neoclássico. Mas não precisa ficar memorizando o que é que cada autor desse aqui disse. De modo que eu trago os nomes, trago as fotos aqui também, porque acho que é interessante a gente ver a cara dessa galera. Mas não precisa memorizar exatamente. O Metzger falou isto, o Frank falou isto, o Maier falou isto, o Hegel falou isto. Não precisa. Busca extrair a lógica toda da coisa e lembrar os nomes dos autores para que você, nas provas objetivas para delegado, veja o sistema clássico, apareça ali, List, e sabe, List é clássico. Veja o sistema neoclássico, apareça Metzger, Frank, isso aqui é sistema neoclássico. Agora, não precisa bitolar em decorar nomes e vincular Frank tal teoria, Metzger tal teoria, Zudona tal teoria, Radbruch tal teoria, porque são muitas as possibilidades. A gente vai ver isso aqui. Do ponto de vista penal, são vários os autores com os quais nós nos deparamos nas provas. Os mais famosos são estes 4 aqui que você está vendo. Primeiro, Edmund Metzger, que é o primeiro lá das fotos, aquele que está mais longe de mim, com o cabelinho jogado para trás, aparecendo um pouco mais do torso, uma gravata, é o que está mais longe de mim. Foi o maior expoente do modelo neocantiano de direito penal, de teoria do delito, era um professor de direito penal alemão absolutamente proeminente, era um sujeito extremamente famoso e era um indivíduo politicamente bem relacionado, no sentido de que tinha relações políticas relevantes. Agora, quais eram as relações políticas de Metzger? Qualitativamente as piores possíveis. Edmund Metzger foi o jurista, o penalista do regime nacional socialista. Portanto, era, por excelência, o jurista nazista. Coube a ele a formulação e a justificação teórica do direito penal nazista, não exclusivamente, porque houve outros autores, outros juristas que se debruçaram sobre direito penal nazista e que formularam a teoria jurídica deles. Inclusive, tenho eu aqui no Brasil um livro com Eugênio Raul Zaffaroni, está longe de mim aqui, senão poderia pegá-lo. Chama-se A Teoria do Direito Conforme a Lei das Raças, que é uma tradução que fizemos com Eugênio Raul Zaffaroni de um livro de outro jurista nazista chamado Helmut Nicolai, responsável também por elaborar a teoria jurídico-penal e jurídica, antes disso, do Partido Nacional Socialista. Por que eu estou te falando isso? Porque já houve provas que vincularam Metzger ao direito penal nazista. Isso está certo. Se isso eventualmente aparecer na sua, você deve conhecer essa específica questão. Edmund Metzger era o jurista nazista por excelência e justificou o direito penal nazista, construiu uma dogmática para o direito penal nazista, através de uma refinada dogmática, ou seja, de um refinado trato do tipo penal, do dolo, da imputabilidade e de todas essas categorias. De maneira geral, os autores neocantianos, Metzger, o maior deles, mas vários outros, foram atrelados ao direito penal nazista, porque, claro, estavam ali quando tudo isso estava acontecendo. Metzger ainda viveu um pouco depois da guerra, ele morre em 1962, tendo ali uma ampla participação dentro dessa ideia. Outro autor extremamente relevante foi Reinhard Frank. Nasce em 1860 e vai até 1934. Ele também aparece muito frequentemente nas provas. Você o encontra geralmente atrelado a 2 temas. Primeiro, tentativa, com a famosa fórmula de Frank. Quero, mas não posso, e posso, mas não quero, para diferenciar aqueles institutos do iter criminis, especificamente os relacionados à desistência voluntária, à tentativa e ao arrependimento eficaz. O segundo tema, e é sobre este que nós trataremos majoritariamente aqui com Frank, é o problema da culpabilidade. Coube a este específico autor a formulação do novo conceito de culpabilidade que rompeu de maneira, digamos assim, como é que eu vou te dizer? Paradigmática com o conceito de culpabilidade dos penalistas clássicos. Que conceito ele deu? Nós vamos aprofundar isso com mais calma. Mas, segundo Frank, culpabilidade é um juízo de reprovabilidade pessoal que incide sobre o agente que, na normalidade das circunstâncias concomitantes, ou seja, podendo, não atuou conforme direito. Estava aqui nascida a ideia da exigibilidade de conduta diversa. Coube a este específico indivíduo, num livrinho publicado lá em 1907, chamado Sobre a Estrutura do Conceito de Culpabilidade,
a formulação e a enunciação desse conceito. Culpabilidade é um juízo de reprovabilidade. E foi um conceito que permaneceu vivo até os dias de hoje. Tanto que se você pegar da primeira à última decisão do STJ que se debruça sobre o conceito de culpabilidade, você vai perceber que o STJ, que o Supremo e que todo juiz da esquina, todo delegado, todo promotor, todo autor de qualquer livro vai dizer culpabilidade é um juízo de reprovabilidade pessoal que incide sobre o agente que, podendo, não atuou conforme a norma. Coube a este específico indivíduo, Reinhard Frank, a enunciação primeira desse conceito. A gente vai aprofundar tudo isso. Rodrigo, mas espera aí, culpabilidade como juízo de reprovabilidade não é um conceito do sistema finalista? É. Só que Welzel transpôs isso de Frank, que o enunciou pela primeira vez, rompendo com a ideia que a gente já viu em detalhes de que culpabilidade seria um mero vínculo psíquico, vínculo psicológico entre o autor e o seu fato. Outro relevante autor do sistema clássico neocantiano de delito foi Max Ernst Mayr, que é este terceiro camarada que nós vemos aqui numa foto um pouco mais desbotada. Ele nasce em 1875, vai até 1923, que fica famoso por um outro tema que nós não vamos examinar aqui, mas sim quando falarmos aí, não sei quando, mas em algum momento falaremos disso aqui no nosso canal do YouTube, aqui no Alvo Certo, mas responsável por formular as teorias de acessoriedade no concurso de pessoas. Vamos lembrar o que é isso. Você sabe muito bem que em concurso de pessoas nós podemos ter duas figuras, os autores e os partícipes. E há uma relevante discussão no tema que é que características as condutas do autor precisam ter para que o partícipe seja punido. Max Ernst Mayr formulou uma teoria de acessoriedade, com 4 critérios ou 4 subteorias. A primeira, a acessoriedade mínima, dizia, olha, para que o partícipe seja punido, basta que a conduta do autor seja típica. Outra, acessoriedade limitada, para que o partícipe seja punido, basta que a conduta do autor seja típica e antijurídica. A acessoriedade máxima coloca a culpabilidade dentro desse critério, e a hiperacessoriedade coloca ainda a punibilidade, que é aquele elemento que está fora da teoria do delito e muito mais dentro da política criminal. O código alemão da época, sobretudo o código ali de matéria ainda imperial, enfim, saindo daquela lógica, adotava, segundo Mayr, a ideia de uma teoria de acessoriedade limitada, que chegou aqui entre nós, no Brasil, com uma amplíssima aceitação, de modo que é ainda hoje a postura doutrinária majoritária no tema de concurso de pessoas. E outro penalista que você encontra aqui frequentemente vinculado ao sistema neoclássico e neocantiano, mas hora ou outra também ao sistema finalista, é Alexander Graf Zudona, que é este sujeito que está mais próximo de mim, com uma foto mais embranquecida, um charmoso bigodinho penteado para baixo. Está aqui, exatamente aqui abaixo de mim. Discutiu Zudona a teoria da ação, discutiu culpabilidade, discutiu outros temas. Esta galera toda aqui foi a única galera que discutiu o sistema neoclássico? Não, claro que não. Há outros vários autores, Hegler, Grunruth, o próprio Gustav Radbruch, que nós discutimos lá no sistema clássico de delito, mas que eu disse a você, também, hora ou outra, aparece por aqui, Hegler, dentre outros. Nós vamos ver o que é que cada um traz para os seus contributos. Então, se lá no modelo clássico a gente falou de List, Belling, Radbruch, lá e aqui, se a gente falou de Ehring, aqui a gente passa a falar desta galera, mas com um detalhe, especificamente no que toca a direito penal. Todos esses 4 autores aqui são penalistas, foram penalistas. Portanto, escreveram especificamente sobre dogmática penal, escreveram sobre tipicidade, escreveram sobre ação, escreveram sobre culpa, escreveram sobre dolo, escreveram essencialmente sobre direito penal. Mas, lembre você que um dos aspectos fundamentais sobre dogmática penal que nós discutimos lá na nossa primeira aula foi: isto aqui não nasce do nada, isto aqui não é parido do ventre de ninguém. Toda dogmática penal, todo sistema de organização de ideias jurídico-penais faz referência a um contexto intelectual pretérito. Se os nossos amigos lá do sistema clássico quiseram construir um modelo de dogmática penal que aproximava ciências naturais e a questão penal, isto aqui fica diferente a partir do sistema neoclássico. Porque, como eu disse a você, o final do século XIX e o início do século XX foi marcado por um embate teórico, um embate intelectual muito forte,
fora do direito penal e dentro da filosofia, sobre a metodologia científica, a metodologia do conhecimento, a metodologia para conhecer o mundo. Se lá no início do século XIX, na metade dele até o final, prevalecia a ideia da metodologia do positivismo naturalista científico, aqui a gente caminhando um pouco mais na frente, já estamos no finalzinho do século XIX, início do século XX, a gente tem uma outra ideia de filosofia. A gente tem uma outra ideia de conhecimento do mundo que produzirá um outro direito penal e um outro sistema de teoria do delito, do qual são expoentes esses 4 caras aqui, dentre muitos outros. Olha só. List, Bering e outros quiseram transformar o direito penal numa ciência natural. Não é por outro motivo que a gente viu lá a enunciação de conceitos como causalidade física, a gente viu a enunciação de conceitos como causalidade material, a enunciação de conceitos como a antecedência das causas, como o vínculo psíquico. Então, lá nos nossos amigos positivistas, de acordo com a metodologia da ciência positivista, da hard science, nós tivemos essa noção de aproximar o direito penal de uma ciência natural. Há aqui no final do século XIX e no início do século XX uma completa mudança paradigmática com relação a isso. E o direito penal, assim como o direito como um todo, que antes era concebido como uma ciência natural, passa a ser concebido como uma ciência do espírito. Especificamente por uma revolução intelectual que acontecia dentro da filosofia, do resgate do pensamento kantiano, que não era só um resgate, peguemos Kant e o trouxemos, peguemos e o trouxamos para cá. Não. Era um resgate do pensamento kantiano, especificamente da forma de conhecer as coisas, do pensamento a priorístico, e uma anabolização, uma modernização do pensamento desse indivíduo, que acontecia especificamente na Alemanha pela chamada Escola de Baden e pelos trabalhos desses 4 filósofos aqui, que de maneira geral concebiam que o modo de conhecer o direito e o modo de conhecer a realidade não era o modo das ciências positivistas, das ciências naturais do sistema, digamos assim, que deram origem ao sistema clássico de delito. São eles Wilhelm Delband, que é este primeiro camarada, o mais longe lá de mim, olhando para longe com uma longa barba negra. Heinrich Rickert, que é o segundo, aqui olhando mais próximo mais próximo da câmera, uma barba branca, Emil Lask e Bruno Balk, Bruno aqui mais próximo de mim, e Emil Lask com a foto mais aqui amarelecida. Esses 4 indivíduos pensavam a apreensão de conhecimento de maneira oposta ao positivismo científico. Se o positivismo pensava, olha, as coisas existem como relações naturais de causas e efeito, e, portanto, é possível ao intérprete, ao cientista, conhecer a realidade tal como ela é, de maneira neutra. A Escola de Baden, concebendo o direito como uma ciência do espírito, e pautado na filosofia dos valores, entendia de maneira diferente, para dizer o seguinte, olha, não. Conhecer a realidade é participar da realidade. O que era uma mudança paradigmática e metodológica totalmente diferente. Dentro da seguinte perspectiva, se os clássicos, na metodologia científica clássica, entendiam que era possível conhecer a realidade de maneira neutra, agora os neoclássicos ou neocantianos entendiam de maneira diferente. Para conhecer a realidade, o intérprete deve valorá-la. Percebe como é que a coisa muda? Nos clássicos, para conhecer a realidade, o intérprete não valora, deve ser neutro. Portanto, a realidade é uma coisa, o valor do intérprete, a opinião, a pré-compreensão do intérprete, o juízo axiológico do intérprete, nada disso importa. Nos neoclássicos ou nos neocantianos, a filosofia dos valores, essa é uma palavra fundamental, porque ela já apareceu nas provas, e valores serão os temas essenciais para compreender a dogmática jurídica penal do sistema clássico. Nesta galera que isso aqui muda. E sim, para conhecer a realidade é indispensável valorá-la. Ou seja, em todo ato de compreensão da realidade já está implicitamente empregado um ato de valoração dessa mesma realidade. De modo que, diferentemente do que diziam os clássicos,
Não se conhece a realidade de maneira neutra, de maneira imparcial, muito pelo contrário, já há um conhecimento a priorístico, já há pré-compreensões e já há, portanto, valores do intérprete. A gente viu que o sistema clássico é um modelo de delito pautado numa determinada concepção filosófica, numa determinada concepção intelectual, numa determinada concepção política, numa determinada concepção de mundo. O sistema neoclássico também. E essas duas concepções, que na filosofia e na metodologia são diferentes, vão produzir esse embate, e desse embate nós teremos dois sistemas jurídico-penais diferentes, ou dois modelos de direito penal diferentes. O modelo clássico de direito penal é tributário dessa ideia de aproximação do discurso jurídico e do discurso da ciência natural. O modelo neoclássico ou neocantiano é o modelo de dogmática jurídico penal pertinente a este movimento filosófico da escola de Baden e também de outras ali da escola de Marburgo e dessa galera ali do oeste da Alemanha e tal, que não queria aproximar o direito penal das ciências naturais, mas sim das ciências do espírito. E se lá no sistema clássico a gente tem toda uma formulação de dogmática que vai incorporar no direito penal a noção de causalidade física e de direito penal como ciência positivista e naturalista, aqui no que nos interessa, ou seja, no sistema neoclássico, a gente vai ter um modelo de dogmática jurídico penal, um modelo de teoria do delito, que incorpora esses dados da filosofia dos valores, que são, em resumo, sintetizados na seguinte ideia: para compreender a realidade, o intérprete já valora a realidade. Ok. E aí, a título de configuração da dogmática jurídico-penal, o que é que isto aqui nos oferece? Bom, nós continuamos tendo aquelas clássicas categorias de organização dogmática: a ação, o tipo, a ilicitude, a culpabilidade, o bem jurídico, a causalidade. Mas nós passamos a ter uma progressiva alteração tanto da compreensão sobre o que é que compõe cada uma dessas categorias, quanto da conceituação de cada uma dessas categorias, quanto também do significado da importância delas para a teoria do delito. Antes de mais nada, perceba você o seguinte: isto aqui é tido, este modelo, o sistema neoclássico ou neocantiano, ou modelo neoclássico ou neocantiano, como um intermezzo, um momento de transição entre o sistema positivista, o sistema clássico, causal, naturalista, e o sistema finalista. Um momento de transição, um momento intermediário. De modo que, se é verdade, e certamente é, eu disse a você que sim, que houve um embate intelectual poderoso entre positivistas e filósofos dos valores entre o final do século XIX e o início do século XX, se isso é verdade, e é, também é certo que o sistema neoclássico não rompe a nível de direito penal com todas as categorias do sistema clássico. Então há uma ruptura filosófica que produzirá um novo sistema de dogmática do delito, mas não há uma ruptura no sentido de uma superação do sistema causal naturalista. Por que eu faço questão de te dizer isso? Porque já houve provas para delegado e também para outras carreiras, como promotor de justiça e outras por aí, que cobraram esse específico conhecimento, para dizer o seguinte: o sistema neoclássico não abandona, não supera, não rompe, não destrói o sistema clássico, mas o complementa ou o altera num intermezzo entre ele e o sistema finalista. E isso está certo. Tanto é isto correto que ainda aqui nós encontramos aquela básica ideia de uma faceta objetiva do delito e de uma faceta subjetiva, mas aqui já bem mais atenuada. Se lá nos clássicos a noção geral do conceito de crime estava rigidamente construída sobre o pilar da faceta objetiva e depois da faceta subjetiva, ou seja, uma coisa é a ação que é típica e antijurídica e não tem nenhum elemento relacionado ao psíquico do indivíduo, isto aqui é a faceta objetiva, como a gente discutiu amplamente, e outra coisa é a faceta subjetiva, ali com dolo, com culpa, com capacidade de imputabilidade.
Aqui no sistema neoclássico nós temos uma permanência disso, só que as coisas começam a se mesclar. E faz todo sentido que a gente perca um tempinho para entender o contexto filosófico da coisa. Por quê? Se lá no sistema clássico, lá no sistema dos positivistas, a gente tem aquela noção filosófica, no sentido de que uma coisa é a realidade, outra coisa é o intérprete, o cientista. Se lá a gente tem isso, faz todo sentido que a gente divida rigidamente a ação que está prevista na lei e que é contrária à lei, faz parte da realidade, e de outro lado, o que eu quis, o que eu não quis e as minhas capacidades. Faz todo sentido. Aqui no sistema neoclássico, neokantiano, a coisa muda. Porque se é verdade que do ponto de vista filosófico a realidade e o intérprete não estão tão distantes assim, porque o intérprete, quando conhece a realidade, ele já está valorando a realidade, então a faceta subjetiva do delito e a faceta objetiva do delito, aqui no sistema neoclássico ou neokantiano, estão bem mais imiscuídas. É claro, eu volto a te dizer, isto aqui é um intermezzo. Esta imbricação do objetivo com o subjetivo estará terminada e bastante bem acabada no modelo finalista, que é o modelo hoje dominante não somente na América Latina, mas no Ocidente inteiro, que é o modelo de Hans Weltzer, que a gente vai examinar aí mais para frente numa outra aula. Mas aqui a gente já tem, sabe, uma atenuação daquela rigidez objetivo-subjetivo e uma, portanto, aproximação dessas coisas. Não é por outro motivo que aqui, na faceta objetiva do delito, nós vamos ter penalistas já falando de elementos subjetivos do injusto. A gente vai examinar isso com calma. Mas já falando que no conceito de crime, do que é objetivamente crime, sem falar de dolo, sem falar de culpa, existem alguns elementos subjetivos do injusto ou elementos subjetivos da antijuridicidade, que são, por exemplo, as intenções, as condições de ânimo, o que hoje a gente chama de animus injuriandi, animus necandi, os estados existenciais, os estados de intenção e por aí vai. Além disso, a gente começa a ver surgir aqui, já na faceta objetiva, a ideia de elementos normativos do tipo, elementos da tipicidade que, para serem conhecidos, pressupõem uma valoração do intérprete. Então, o primeiro aspecto relevante da organização das categorias dogmáticas do sistema neoclássico é que ela começa a aproximar o objetivo do subjetivo. Ainda de maneira tênue, sim, mas aqui isso já começa a acontecer já. E com base em quê? Com base na filosofia dos valores. A palavra central aqui é valores. A ideia central aqui é o intérprete valora a realidade. A ideia fundamental aqui é os juízos axiológicos importam. Mas temos ainda a ação, temos ainda a ilicitude e temos ainda a culpabilidade. Tudo isso começando a se aproximar. Agora, temos um novo conceito de ação? Mais ou menos. Temos uma nova ideia da relação entre tipicidade e ilicitude? Temos. Totalmente diferente do sistema clássico? Sim. Desculpa. Temos uma nova ideia de culpabilidade? Sim. Parcialmente diferente do sistema clássico? Sim. Temos uma nova ideia de bem jurídico? Sim. Uma nova ideia de causalidade? Sim. Então, esta nossa primeira introdução ao sistema neokantiano serve para que a gente entenda um pouco essa lógica da filosofia da coisa, para que na próxima a gente efetivamente discuta a organização das pecinhas desse xadrez muito maluco, que é a dogmática penal no sistema neoclássico. E aí, em resumo, nós vamos perceber que há novos conceitos de ação, embora na estrutura a noção de conduta seja ainda muito semelhante à do sistema neoclássico, mas começam a pulular alguns novos conceitos, algumas novas explicações sobre a ação. A gente vai perceber que tipo e ilicitude tem uma relação totalmente diferente daquela que nós concebemos lá no modelo positivista, e a gente vai perceber que a culpabilidade tem uma nova construção totalmente diferente. Então vamos dar um corte aqui e fazemos uma parte 2 examinando esses conceitos todos de conduta que aparecem e o que eles nos trazem, examinando as relações entre tipicidade e ilicitude e o que é que ela agora nos trará, examinando também as possibilidades de construção da culpabilidade e, além disso, da
da ponte de partida deste modelo aqui com o que viria futuramente a ser o modelo positivista. Não deixa de seguir a gente no @dedicaçãodelta, no @prof.rodrigo_barcelos e manda os teus comentários aqui. Sigamos, já tem aí, acho que 3 aulas sobre o sistema neoclássico, esta aqui é a sobre o sistema clássico, esta aqui é a primeira sobre o sistema neoclássico, e a gente volta dando segmento a esse nosso mini curso aqui no nosso canal do YouTube do DD, com temas relevantes para carreiras policiais. Um abraço, até breve, a gente volta, valeu.